que certas atitudes nem sempre são tomadas só pelo calor da emoção, né? Porque, do ponto de vista de estabelecimento de uma nova frente, a opção que o Ciro fez foi clara, no sentido de que agora ele vai tentar conduzir um caminho que não necessariamente tem que estar longe do PT, mas que não vai depender da condução do PT. Aí foi essa a escolha que foi feita e que ele, de uma certa forma, está fazendo, né? Então, respondendo à tua pergunta, isso vai depender do resultado dessas eleições. Por exemplo... Eu acho que isso é estratégico. Né? Se o PDT ganha o Rio de Janeiro, se o PSB ganha São Paulo, se o PSB ganha Pernambuco, se o PDT ganha Fortaleza, se o Calil mantém Belo Horizonte, porque o Calil já apoiou o Ciro em 2018. Então, se o PDT consegue ter um número de prefeituras ideal e o Ciro consegue manter o seu percentual, que ele vem mantendo na pesquisa, ele não cai na pesquisa, ele vai vir muito mais forte. Se ele vem muito mais forte, a dependência dele do PT, como você mesmo falou, ela vai diminuir. Se essa dependência diminuir, Cássio, eu entendo que estrategicamente, para o PDT, para a candidatura de Ciro, o melhor não seria um candidato a vice do PT. O melhor seria, ainda que o PT compusesse a chapa, compusesse a aliança, que o nome fosse de alguém do centro. Porque eu vou voltar a lembrar, ninguém chega à presidência sem o centro. O Bolsonaro chegou à presidência sem um vice do centro, porque a caricatura da candidatura dele foi aquela que nós vimos, mas, como eu falei aqui, ele teve a maioria dos prefeitos. Ele fez a composição. Então, do ponto de vista estratégico, se acontecer o inverso, se o PDT não conseguir essas prefeituras que eu falei, se o PSB também não conseguir, a dependência em relação ao apoio do PT vai ser muito maior e, portanto, o poder de barganha do PT para a indicação de um vice ou até para pleitear a cabeça de chapa também aumenta, né? Então, uma coisa é o nosso desejo, né, Cássio? Sim. Outra coisa são os fatos e a realidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe uma coisa que eu aprendi, André, estudando? Eu sou professor de economia e apaixonado por história, e principalmente história econômica, que é o meu... Meu pai é economista. Pesquisa, né? Economia brasileira, história econômica. O que eu aprendi, misturando um pouco o lado pesquisador com o lado de apaixonado por política, que eu sou, e como base essa ideologia trabalhista, que eu enxergo o mundo como o melhor, eu aprendi o seguinte: se tu olhar a história do Brasil, tu vai ver que o Brasil é um país que poucos presidentes acabaram o mandato. Né? Tu vai ver que Getúlio se suicidou, assumiu o Café Filho. Né? Tu vai ver que Jânio Quadros renunciou, assumiu João Goulart. Depois tu vai ver que a própria Dilma sofreu um processo de impeachment, assumiu o vice Temer. Né? Ou seja, então nós temos na nossa história... O Collor foi impeachmentado. O Collor sofreu um processo de impeachment, assumiu o seu vice Itamar Franco. Tancredo Neves acaba falecendo antes de tomar posse, não poderia, então, portanto, o vice tomar posse, Sarney tomou. Então, a gente tem... Então, hoje, quando eu vejo uma candidatura, eu acho que o ideal é tu ter um candidato de vice, um cara que tu votaria também, caso fosse candidato à presidência. Então, por isso que eu vejo diferente. Eu te entendo essa questão estratégica de tu puxar o centro como vice, mas pelo nosso histórico do Brasil, de muitas vezes o presidente acabar não finalizando e o vice assumindo, hoje eu tenho uma visão diferente. Eu acho que tu tem que pensar no candidato de vice, um cara assim, esse cara eu também gostaria que fosse presidente da República. Sim. Então, por isso que tem essa visão que uma aliança com uma candidatura de vice do centro é uma aliança muito perigosa, porque se o candidato da presidência, por todo o esforço que tu tenha para eleger o candidato à presidência de ser eleito, daqui a pouco ele acaba não terminando o mandato, quem vai acabar assumindo vai ser um vice que não tenha uma afinidade ideológica, ele só tem uma afinidade eleitoral. Então, por isso que hoje eu vejo que os partidos deveriam escolher para os seus vices candidatos que, caso o presidente não acambasse o mandato, estaria representado também o vice. Por isso que tem uma visão um pouquinho diferente, talvez seja o único ponto de divergência que a gente tem nessa maneira.
eu não acho que seja divergência, não, porque isso é reflexo, Cássio. Você tem razão. Por isso que eu separo. Uma coisa é o que eu gostaria, o que eu preferiria, outra coisa é o que são as realidades. Mas isso aí que você está falando é um reflexo do nosso sistema político. É um reflexo da forma como o sistema eleitoral brasileiro foi montado. Né? Os partidos, eles acabam se obrigando a fazer essas concessões na chapa para tentar viabilizar um processo de eleição. Então, é uma contradição grande. Então, acho que o desafio grande é encontrar um nome que tente, porque a perfeição você não vai conseguir nunca, que tente compatibilizar entre o que as pessoas gostariam de se ver representado no vice também e a estabilidade que esse vice poderia dar a esse projeto de longo prazo também. Né? Como você falou, saiu a Dilma, entrou o Temer, mudou totalmente o... Imagina, a história do Brasil talvez tivesse sido outra se o vice da Dilma tivesse sido alguém dentro do mesmo campo progressista, né? Como um vice do PDT, um vice... Você quer um exemplo maior? Se o Lula tivesse caído e o vice dele era o empresário, o dono da Cotemir, o Zé de Alencar, obviamente que o governo não seria mais um governo de esquerda, né? Um governo com aquela visão. Mas eu tenho convicção de que o Brasil não perderia um olhar desenvolvimentista mínimo, né? Um olhar de um projeto de longo prazo, de responsabilidade, né? Inclusive, tanto é que o Zé de Alencar, ele, na época, criou um certo problema, porque ele era um defensor de que a taxa de juros tinha que baixar. Sim, né? E isso é um problema, né? Então, assim, eu acho que o ponto central, por isso que o governo Lula foi muito feliz, porque ele conseguiu encontrar para ele um vice que minimamente conseguiu compatibilizar entre o que as pessoas querem, que o que as pessoas querem não é o que o setor da esquerda quer, o que as pessoas querem é o que o Brasil como coletivo quer. Né? Tu tem que ter um vice que implementaria aquele projeto de nação que o candidato que encabeça a chapa implementaria também, né? Recentemente, conversando